Olá, amigos da TV Cidade. Estamos hoje com cidadania e qualidade de vida, porque normalmente é Cidade Aberta, mas nós vamos focar hoje na cidadania. Por quê? Porque o nosso amigo Senair, depois de longas férias, resolveu voltar para o programa pelos apelos dos nossos telespectadores. Com nós hoje, Senair Gomes da Silva. Gostei dos apelos. Em nome da cidadania, companheiro. Então, é muito bom voltar aqui, tu sabe disso. A gente se diverte nos bastidores. Uma saudação a quem nos acompanha, as pessoas que a gente conversa na rua. Eu expliquei para o Glacir por que a gente não estava vindo mais na TV Cidade. Primeiro, eu sempre ouço falar que as pessoas com a idade perdem os filtros. Como eu nasci sem eles, eu tenho uma certa preocupação para não ir preso. E como nós temos um imperador hoje no Brasil chamado Xandão, com todo respeito, o seu Alexandre de Moraes, eu, na brincadeira, não quis me expor. Só que, na verdade, é a temperatura que me incomoda. Eu tenho rinite, tenho sinusite, tenho alergia. O frio é ruim para a nossa idade. O frio para a nossa idade, principalmente eu que sou carregado dos seleção da Croácia, né? Terminei tudo em item. Então, eu tenho esse problema e por isso estou estudando a possibilidade de morar na praia, que é um pouquinho melhor. E estou próximo de Farroupilha. O ar é diferente. Então, mas com certeza no inverno, porque no verão não saio daqui. No verão dá para dormir com cobertor, né? Essa é a vantagem. Sem ar-condicionado. E é temperatura de montanha. É isso aí. Ar de montanha, ambiente de montanha. Então a gente... E outro detalhe que me faz pensar sempre que eu digo, vou morar... Não. Farroupilha me recebeu de tal forma, e eu não canso de agradecer. É mais farroupilhense do que caxiense. Assim, eu sou mais farroupilhense que alguns farroupilhenses, não digo de muitos. E a gente escolhe aqui, né? Eu escolhi morar aqui. E não faltaram propostas, inclusive de São Marcos, que é próximo de tudo, né, lá, da minha terra, dos meus parentes lá. Gosto muito de São Marcos, mas assim, recebi propostas há mais tempo de... Transferir a empresa? Transferir a empresa, inclusive, com vantagens. Mas eu gosto muito do Farroupilha. Gosto muito. Acolhedor. É um povo acolhedor, as pessoas... tenho muitos amigos aqui, posso ser amigos de verdade. Então eu me sinto em casa. Essa é a grande diferença. Tu te sentir em casa, sentir acolhido. É isso aí. Hoje mesmo fui, só um exemplo, eu fui botar ar no pneu do carro da chefe, né? E eu estava lá sofrendo, veio um rapaz, não, deixa, tu é o Senair e tal, deixa que eu calibro o carro, os pneus do carro para ti. Quer dizer, essas coisas não é em todo lugar que existe. Esse carinho que as pessoas têm. Tu entra num restaurante, as pessoas vêm te receber, te tratam bem. O pessoal fala que é mal atendido em Farroupilha, isso historicamente. Eu vim morar em Farroupilha, as pessoas diziam que era mal atendido. Eu fui mal atendido aqui, muitas vezes. Hoje mudou completamente. Sim, mudou. As lojas, eu entro pouco em loja, mas na loja que eu entro, as pessoas me atendem muito bem. Não é só a mim. Mudou bastante. Mudou muito. O povo evoluiu também, né? Com relação a tratar as pessoas, o turista principalmente, né? Que viram que é uma fonte de renda boa, né? São quase 30 anos que eu moro aqui. Eu vou para 38. Faz tempo, né? É muito bom. É muito bom. A única cidade que eu moro mais de 10 anos é Farroupilha. Nunca fiquei mais que 10 anos em uma cidade. Então isso me deixa muito tranquilo. Eu saio de casa, deixo a casa toda aberta. Mas que todo mundo fala é um em risco. mas eu tenho a delegacia na minha frente. Não vem lá. Mas eles não estão dentro da tua casa. Mas estão bem pertinho. O malandro sabe. Então assim, é muito bom, muito gostoso. Senair, antes que o senhor me dê só licença, eu preciso mandar um abraço para um cara. 2 abraços. 2, mas um cara especialmente, o Jorge Bonalume, eu não sabia o sobrenome dele, do cartório Kunzler, que ele disse para minha esposa, Senair vai para a TV, mas deixou o carro lá, estacionado, lugar proibido. Jorge, não é lugar proibido. E eu não estava estacionado, eu estava parado. Parei até que ela foi lá, só fez uma assinatura e voltou. Eu estava parado, não estacionado. Sabe qual é a diferença, Jorge? Um grande abraço, o Jorge vai vir na TV ainda este mês. Que legal. Compromisso que agora que fazem... Ele faz um trabalho voluntário muito legal. Muito legal, que é o DNA da Alma. Isso. Então, Jorge, um grande abraço, desculpa a brincadeira, mas é por aí. E o outro abraço? E o outro abraço, olha como eu tô... É um penteado, né, cara? Cara. Ficou moderno. O meu abraço ao Maurício, cabeleireiro. De onde é que ele é? Maurício Poli, da Arena. Esse já acho que vai para
mais de um ano que eu corto cabelo com ele. E conseguiu fazer um corte como eu imaginava e como eu sempre pensava. Não quis dar uma tonalizada ainda? Não, eu vou fazer igual o do... Tem um jogador de futebol do Corinthians, que joga muito bem, joga na frente, agora eu não lembro o nome dele. Mas aquele cara eu vou fazer igual. Todo branquinho aqui, pretear aqui. Então eu vou pintar aqui de escuro e aqui branquinho. Vai ficar tá na moda. Mas o que tá na moda é rapar a cabeça também, tu viu, né? Também, mas a minha cabeça eu levei muita paulada. Então tem algumas reentrâncias que não dá para brincar. Me diz uma coisa, né? O que tu achou da eleição? Era presumível que as pesquisas não se acredita mais, não é dessa, é de outras eleições anteriores, né? O maior derrotado das eleições são os institutos de pesquisa. São os maiores derrotados nesta eleição. Porque a eleição a gente tem que pensar que, independente dos escolhidos, nós estamos num regime ainda de plena democracia. Eu digo ainda, porque democracia é uma palavra que se deteriorou muito nos últimos tempos. Então, a pessoa que não é democrata, ele fica insistindo que nós vamos perder a democracia. Não é bem assim. Nós temos que entender quem fala e quem ele apoia. Eu tenho um exemplo bem claro. Antes de entrar no pleito em si. É bom assim. Eu deixo assim bem claro. Aquela pessoa que fala tanto em democracia e depois vai lá, faz um discurso inflamado na frente do Maduro, dizendo que trouxe o apoio do governo brasileiro a uma ditadura como é o Maduro, ou alguém tem coragem de dizer que aquilo é uma democracia. Ela é uma democracia porque tem eleição de 4 em 4 anos. A questão de um mês atrás, eu levei uma sacola de roupa, até roupa que eu ainda estava usando, eu coloquei dentro, coloquei um cobertor, coloquei casacos e levei para um venezuelano que tem emprego lá no Furgões Farroupilha. Se alguém tiver dúvida, liga lá e pergunta, chama ele para conversar. Não, por tudo, no IMEC tem casal, tem então, tudo. Eu gosto de dizer as coisas que a gente possa provar. Eu fiquei muito tempo conversando com ele, levei as roupas, dá pena a situação dele com a família, que vieram fugindo praticamente, todos saem para não passar fome. Então assim, isso é tão revoltante que a gente faz isso de coração. Eu faria isso por um brasileiro que me pedisse. Ele me pediu e eu, no mesmo dia, ele está aqui batendo o queixo, não tem roupa, ele está com frio. Eu botei as coisas e voltei lá e entreguei, porque eu não vou lá todos os dias, então nem conhecia ele. Ele ficou assim emocionado, sabe? E agradeceu, e seguidamente ele me vê passando, ele, tudo bem. Hoje ainda me cumprimentou de longe. Então assim, a gente sabe o sofrimento, a gente convive com alguém que passou pelo sofrimento, e alguém vem me falar em democracia. Cada 4 anos tem eleição, ok, beleza, é uma democracia. Mas é essa democracia que nós queremos? Não. O cara comendo cachorro, passando fome, e o cara é eleito. Mas qual é a mágica disso? A mágica é que ele que manda nas urnas lá, né? Não precisa dizer mais nada. Então essa é a minha bronca. Isso não... Assim, o PT, na real, ele aparelhou o Estado desde 2000, ou antes até com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique abriu umas portas ali para ele, né? Era amigo dele, né? E de 2000 para cá são praticamente 8 do Lula, 3 da Dilma. Não, 7 da Dilma. 7 ela foi para a reeleição, tá certo? Quase que dá 16, né? E mais o Temer que é da mesma linha. O Temer apenas deu uma maciada ali, mas é da mesma linha. Com certeza. Veja que hoje, nessa atual situação, vamos contextualizar para hoje, a turma do MDB que manda mesmo e decide, Calheiros e companhia, Eunice Oliveira e tal, estão com o Lula. Então não precisa dizer mais nada. Há uma preocupação de se manter no poder. Veja o exemplo do Rio Grande do Sul. Vamos entrar já nesse assunto. Sim, pode ser. No Rio Grande do Sul, o seu Eduardo Leite disse para o Sartori, para todo mundo ouvir numa campanha, que era só tirar a bunda da cadeira. E trabalhar. Estava resolvido. O Estado do Rio Grande do Sul vinha se arrastando até a pandemia. Na pandemia, milagre do dinheiro público para hospitais, isso e aquilo, para a saúde. Federal, botou as contas em dia e aí canta de galo. A população, mais uma vez mostrou que está evoluindo. Exatamente. Porque se fosse aqui, como as coisas estavam sendo pintadas, o Eduardo Leite ganharia no primeiro turno. Porque pagou o salário em dia. Então, funcionalismo público, que é uma massa, iria tudo com ele. Os familiares dessa massa iriam com ele. A segurança pública é cantada em prosa e verso.
Infraestrutura, queria até botar dinheiro do Rio Grande do Sul nas estradas federais, todo mundo sabe disso. Então, há uma sobra interessante de recursos públicos para ser investido no Rio Grande do Sul. Isso mostra que o gaúcho não é aquele trouxa que parece, que os outros acham que parece, e... Não, parei um pouquinho. O Preto, como é que é o pronome? Edgar Preto. Edgar Preto, por 2.440 votos, não empata com Leite. Então assim, o susto que o Leite levou prova algumas coisas. Por outro lado, voltando às pesquisas, o Onyx Lorenzoni era o terceiro. Daqui a pouco ficou em segundo. Mas perto do primeiro, nem perto. Nem perto. Aí acaba fazendo uma diferença significante. 37 contra 27, 10% de diferença. É muita diferença para quem dizia que estava 10 atrás. Isso é um absurdo. Na realidade é 20, né? Exatamente. Esses pesquisadores são tão preparados como nós somos preparados para fazer pesquisa. Ou até pior. No meu caso, zero, né? No meu caso também zero. Então eu acho que é ridículo isso. Muito ridículo. A nível nacional, para presidente da República, as pesquisas sempre colocaram, é só buscar para trás, sempre colocaram nesta eleição o Lula com 10, 12, 15 pontos percentuais na frente do Bolsonaro. Sempre dizendo que ganharia em primeiro turno. Que ganharia em primeiro turno, ou coisa parecida. Então, a gente percebe um Mourão sempre o Olívio na frente, com uma distância enorme. Deu quase 7% de diferença entre o Olívio e o... 368 mil votos, praticamente. Aí agora dizem que a comandante Nádia, né, que desistiu. Comandante Nádia desistiu. Mas ela não tinha nada de tudo não isso. Tinha quase nada, não tinha essa quantidade de voto aí. Não. E nem todo mundo transferiu voto para ele também, que era a intenção de voto para ela. Então eu acho, Glacier, que esses institutos de pesquisa tem que ser repensado. E se a gente é a lei que teria que ser mudada, né? Mas a gente tem que observar que os institutos de pesquisas hoje têm lado. Todos. Tem um deles que consta do quadro social, um petista histórico. Histórico dentro do Tem um outro que tinha o endereço do Instituto Lula. Então, aí, ó. Então essas coisas tornaram os institutos de pesquisa desrespeitados. A gente não acredita mais, e tem provas para não acreditar, tem motivos para não acreditar em instituto de pesquisa. Parece que tem o Paraná aí que é um pouquinho diferente, mas também não mostrou a paridade que aconteceu. O Moro lá estava em terceiro, né? As pesquisas foi o primeiro disparado, né? O Ratinho também ganhou. O Ratinho ganhou o primeiro turno, né? Ganhou o primeiro turno. Mas assim, de repente, o brasileiro está enganando a pesquisa. Eu nunca fui entrevistado. Nem eu, por Eu não conheço nenhuma pessoa até hoje, olha, eu tenho bons relacionamentos por aí. Eu nunca vi alguém dizer, mas eu fui entrevistado. Nunca vi. Eu também não. Estamos na mesma. E eu morei muito tempo em Porto Alegre. Né? Será que é pesquisa ou é chutismo? Aí que tá, né? Nós falamos bastante do mapa do Brasil, né? Aquela área maior azul, né? E outra área do Nordeste, lá, Nordeste, né? Uma área vermelha, né? Aqui. Aos 13h39 aqui do tempo, nós vamos mostrar esse mapa para quem está nos assistindo. É bem significativo. Azul na maioria e vermelho numa outra parte. É como se fosse um bicho, desenho um bicho montando num cavalo azul ali. No cavalo azul que é. E é impressionante. Eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Olhem no mapa do Brasil que ele está na divisa com os países hoje socialistas. Hoje são socialistas. Da Argentina. Foi até o Chile, tudo vermelho, né? Do lado brasileiro tudo azul. E inclusive lá em cima, engraçado, né? A baita de uma democracia que se chama Venezuela, lá em Maracaibo, o Acre não foi Bolsonaro ganhou? Sim. O Bolsonaro Bolsonaro ganhou a eleição lá. E tem mais outro estado lá do norte do país que ele ganhou também. E depois todo o nordestão ali vermelhou. Então, interessante que o pessoal que está longe dos socialistas vota no Lula. Quem conhece bem,
O problema que isso causou ali também, né? De todos Quem conhece os sentidos, bem né? a divisa com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, que o Paraguai também assim ainda, não é bem declarado, mas é socialista. Mas ele está mais para centro, eu acho, né? Mas assim, e se tu olhar os outros países, todos, pior, né? todos, e ninguém vota nessa gente, por que será? E aqui do lado do mar, todo mundo é Bolsonaro. Divisa com o mar, contra, né? Lula, né? Contra o Lula. Então, vamos de novo. Vamos de novo, a favor do Lula. Isso. Quer dizer, devia ser o contrário, os vermelhos com os vermelhos. Né? É bem o contrário. Aqui perto do mar, todo mundo com Lula. E lá na outra divisa com os vermelhos, deu azul. E isso me leva à viagem que nós fomos a Miami. Miami, sabe, que atravessou um pedaço lá, os caras estão em Miami, os cubanos. Os cubanos. Quem manda em Miami? Os cubanos. O prefeito é cubano. Os mercados... Ex-cubano. Descendente de cubanos. Porque ali assim, é um terço cubano, um terço latino de todos os tipos, Argentina, Brasil, Venezuela, Nicarágua, tudo, né? Daqui. Latinos, né? E mais um terço de americanos. Quer dizer, na realidade, os cubanos mandam em Miami. Tu não vê um carro velho, pistas com 5 faixas, assim, ó, numa cidade, Califórnia dá tremor de terra. Terremotos e maremotos também. Exato. Não tem um cruzamento que não tenha várias, né, opções elevadas de viaduto e tudo, né? Tu não vê um Fiat, por exemplo, me chamou a atenção isso aí. É só carros novos e caminhonetões daqueles lá com $1.300, tu compra uma caminhonete pelo leasing e vira Uber. Né? Nós fizemos um grupo de 6, que é o Sorropinense, né? E nós andamos muito de Uber, Uber assim de meia hora ou mais até. E tudo o carro novo. Por quê? Porque lá eles odeiam o socialismo. Eles têm o exemplo de Cuba, vizinho. É o que tu falou há pouco aí. Quem conhece o socialismo não quer saber de socialismo. Eu sempre quando falo em socialismo, eu me lembro que eu estava no Colégio Murial de Ana Rech em 66 a 69, foram 4 anos que a gente ficou lá. E eu lembro de uma professora de Caxias que dava sociologia. E ela falava em comunismo, como comungar os problemas e comungar tudo, e o socialismo através dos grupos sociais, aquela coisa toda, que eu lembro pouca coisa da teoria, só lembro do que ficou quanto ideia. E eu, como vim lá do interior, onde a gente praticava o socialismo, ou seja... Com os vizinhos. Sim, você tem uma roça de trigo, uma lavoura, que se chamava roça, que agora modernamente é a lavoura. Uma lavoura de trigo, ela seca hoje, a do vizinho amanhã. O vizinho vem ajudar hoje, eu vou lá na... Então a gente trocava dias, né? Alguém tinha problema de saúde, não conseguia plantar, a gente ia lá e plantava para ele. Juntava toda a turma para fazer um baile no sábado à noite. Trabalhava até sábado à noite, até o fim do dia, depois a gente ia para casa, tomava banho e voltava lá para o tal do baile. Serenata a gente chamava, sei lá o quê. Dançava. Era o hobby da época. Então, isso era... Então, como eu tinha essa formação inicial desse jeito, eu gostava das ideias de socialismo e comunismo. E eu saí de lá, fui dar aula um ano, não falei nisso porque eu dava aula para os filhos dos fazendeiros, junto com os filhos dos peões do fazendeiro. E todo mundo almoçava na mesma mesa. E todo mundo tinha os seus locais numa casa separada, mas muitas vezes o dono da fazenda, que era meu padrinho, ia lá, sentava lá com eles, comia churrasco junto com eles, ou até um feijão com arroz. Existia uma amizade. Eles eram assim, irmãos. Essa era a verdade. Então isso não me permitia a questionar grupos sociais, essas coisas todas. Não me permitia. Aí vim trabalhar em Caxias, logo na universidade, mas eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Será que não... E aí, você imagina que eu vim para a cidade em 1971, trabalhar em escritório. E a repressão a mil. Entrei na universidade em 74, passava o cara com arquivo, nunca esqueço, um arquivo do Odisseia no Espaço, que era só disfarce, ele não estudava em coisa nenhuma, ele era um militar. E ele passava e via os grupinhos, a gente dando risada, às vezes até ele parava perto e continuava.
Um perguntava para o outro para um, quem é esse cara? Ninguém sabia. Mas era alguém que estava olhando. Alguém. Então, daqui a pouco a gente ficou sabendo que isso era o modus operandi dos militares, principalmente no meio estudantil. Mas como a gente só estava lá se divertindo. E quem vem do interior e tem a chance de botar o pé dentro da universidade, e quando falam que a universidade é para todos, imediatamente eu volto a pensar nessa época. Você entrava na universidade, gastava um dinheirão, porque eu sempre pagamos particular, trabalhava de dia para comer de noite, não sobrava nada no final do mês, porque a faculdade sempre foi cara, e aí você questionava. O cara ia lá, eu quero ser contador, eu quero fazer a contabilidade 100%, eu quero depois fazer uma pós, porque eu quero fazer a coisa certa. É assim que eu fui criado, é assim que eu me propus. E outros iam lá para comer a merenda. Entendeu? Então, essa história de dizer faculdade para todos, universidade para todos, é balela. Porque eu tenho um irmão que tem só um filho, e é filho único. E agora o neto, só tem um neto também. E aí o filho único do meu irmão disse assim, tem que começar a guardar dinheiro. Vai que o Joaquim vai fazer medicina. Ele disse, o quê? O Joaquim vai fazer aquilo que ele quiser. Eu sou motorista e sou feliz. A obrigação dele é ser feliz. Olha só, né? O resto é problema. Sabe? Então essas coisas eu defendo muito. Eu fiz um estudo vocacional. E os padres chegaram à conclusão que eu tinha que ser padre. Já pensou eu, o padre Kelmo? Bom, seria um bom candidato a presidente da República. Olha bem, eu e o padre Kelmo. Tu teria coragem de dizer pro Lula o que ele disse? O senhor é quadrilheiro? Acho que não. Acho que não. No olho ali, né? Não, eu acho o padre é bom, né? O padre, por isso que eu brinco com as pessoas que eu converso sobre isso, que aquilo lá estava armado um circo, né? Sim. Que a Simone, a Soraya e o Felipe Dávila e o Ciro não tinham nada que fazer lá. Não. Porque eles não tinham. A preocupação deles não foi mostrar, não, nós temos um plano diferente do que esses dois aqui, vamos falar outra coisa. Não. Aí uma vem com um imposto único de 1,6. Isso não existe nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso não Estados existe. Unidos era 5, é 11 hoje? Não tem. É uma besteira tão grande que quem ficou com vergonha foi ela quando foi para casa e alguém disse, tchê, não é assim que funciona. Aí a outra, e para você que é a pátria educadora, produziu esse tipo de coisa. Os caras, não tem nada a ver, tem tudo a ver. A Simone foi professora da Soraya. Tá? Aí tu vê, conversando no mesmo programa para a presidência da República. Não é para outra coisa. Não é para o síndico de prédio. Presidência da República. E olha o que apresentaram as duas. Nada. Aí vão lá para fazer pergunta disso, daquilo. O debate não era esse. O debate começou, você é um ladrão, você é corrupto, você é corrupto, você é mentiroso, eu não sei o quê. Tá, sendo o velho oeste americano, pega um revólver cada um, faz um duelo, os outros é assistência, os outros é plateia. Aí quem fica vivo recebe a faixa de presidente e o que morreu o padre da extrema-unção. Está resolvido o problema. Quer dizer, é palhaçada. O padre Kelmo não podia entrar no... O padre Kelmo não podia entrar na conversa, ele tinha que fazer extrema-unção. Mas o padre é bom, né, cara? Ele foi muito objetivo. Cara, mas eu digo assim, não, ele podia dizer tudo isso, menos num debate de candidatos à presidência da República. Porque a lei assim o permite, né? Então tem que levar aquele monte de coisa. Isso me deixa muito triste. A gente faz essas duas brincadeiras, Glacier, para esconder a tristeza. É só para isso. Porque eu falei já outra vez, e tu lembra, foi na TV Cidade, que eu fui lá todo de preto. Porque eu estava de luto. Tem que chegar na boca de urna e dizer, Bolsonaro ou Haddad? Bolsonaro, pelo histórico dele, um militar, ficou 27 anos depois na Câmara, ou seja, não administra nem a família. Como é que vai se candidatar a administrar um país? Claro que ele não fez isso. Ele teve a sorte, a coragem e a competência, vamos ser claros, de escolher ministros técnicos que deram bons resultados. O Tarcísio está aí, né? Está aí. As pessoas que pesquisaram sobre o Tarcísio votam com convicção. Quem não votou, não sei porquê, mas votaram nele. A mulher da agricultura também. A Tereza Cristina. Aí você vai o Marcos Pontes. A Damares Alves fez um trabalho muito bom. É só pesquisar o ministério dela. Rasgou todas as ideologias de gênero. Né? Então, o que nós precisávamos, e por isso que eu votei no Bolsonaro em 2018, escolhendo o menos ruim, era tirar o PT. Né? Porque se continuasse mais esses 4 anos,
estaria consolidada uma coisa que não me serve. Para mim não serve para o senhor, não serve para a maioria dos brasileiros. É só por isso. Agora, não foi suficiente 4 anos. Não foi. Não foi suficiente. Por isso que nós temos que tentar que ele volte de novo. Eu acredito que quem para pensar... Outro dia alguém me argumentou por que votaria no Lula. Eu disse para ele assim, cara, eu só tenho uma resposta para te dar. Eu vou votar de novo no Bolsonaro por um detalhe muito simples. Eu não votaria em ladrão. Então, você sabe que o cara roubou na tua empresa ou na tua casa. Aí ele ficou 4 anos por ali, não admitiu, não pediu perdão para você. E aí ele quer voltar, te pedir emprego de novo, para te roubar de novo. Tu vai dar emprego? Isso tem nome. É burrice. Não, então não... O que pesou bastante, eu acho que o Bolsonaro perdeu muito voto com as mulheres. Ele foi um pouco bruto em algumas situações. É o jeito dele, né? É isso que eu não concordo. Mas hoje eu postei uma coisa que uma mulher pega assim e começa a tirar tudo que ele fez pelas mulheres, né? De dar renda, de dar casa, de titulação de terras. De fazer a mulher a chefe da família em muitas situações, de dar o dinheiro para ela, né? Em outras coisas mais. Então ele fez muita coisa para a mulher, só que ele peca naquele jeito bruto dele de falar, né? Mas Graciela, me permite, o desenho do Bolsonaro diante do mundo feminino ficou gravado por quê? Pela baixaria com a Maria do Rosário. Sim. Agora eu pergunto, um deputado quer ser, nada contra A ou B, mas assim, não é porque ela é mulher, ela é idiota, ela é doida da cabeça. E estão elegendo. Ela tanto defende bandido até que assaltaram, roubaram o carro dela. Sim. E a Maria do Rosário, sabe quantos votos ela fez para deputada federal? 151 mil votos. 1, 2, 3, 4, 5. É a 6ª mais votada do Rio Grande do Sul. Mas o que nós vamos dizer de um país que elegeu Lula 2 vezes, elegeu Dilma, e não consegue formar uma frase? A Dilma administra o quê? Ela sabe bem administrar uma metralhadora. Aquela foto dela no frente de um banco, o pessoal assaltando e ela com a metralhadora. Ou seja, ela atirava bem. Então, elegemos e reelegemos. E agora... Não com o nosso voto. Fomos obrigados a eleger um doido para não eleger um outro... capacho de um ladrão. Sim. Porque... O Haddad. Então, era um poste, né? É um poste. Então, se a gente parar para pensar, quem para e pensa, o guri de 8 anos chegou e disse, papai, tu não vai votar nesse homem aí, porque ele roubou. Quer dizer, se é um país sério, vamos ser bem claros, uma Coreia do Sul, por exemplo, 2 caras chegam para debater sobre a possibilidade de eu ser presidente da República ou você. Nós estamos disputando o voto de quem está nos assistindo. E aí eu chego, você é ex-presidiário, você é ladrão, você roubou, aí outra pessoa, você me tirou, os dois têm que ser presos. Ou eu provo que você é ladrão e você está fora, porque se você é ladrão você não tem que estar aqui, ou então eu vou responder por isso. E o outro... Júri de difamação. Claro, e o outro, que é chamado de corrupto, isso e aquilo, não, meu amigo, não tem mais continuar a discussão. Isso não cabe numa campanha onde... Qual é o principal fundamento de uma campanha política? É mostrar o que você é capaz de fazer pelo teu estado, pela tua prefeitura, ou pela União, ou pela nação como um todo. E o que eu sou capaz. Aí o povo vai julgar as nossas capacidades, nossos currículos, entendeu? E eu sempre falo isso. Para mim, currículo político para administrar o Brasil se chama Alckmin. Só que agora ele manchou o currículo para sempre, ele rasgou o currículo dele, quando foi abraçar aquele que ele mesmo disse, não sou eu, Senaíra, aqui de Farroupilha, que estou dizendo, ele disse, vai voltar à cena do crime, assaltar o país e tantas outras coisas. Ele se juntou aos E agora vem esse abraço em nome do quê? Disso, ou a ideologia partidária? Não tem explicação. Ou é um projeto de governo para salvar o Brasil do que se foi eles que botaram onde botaram. As estatais vão botar como agora? E uma coisa bem clara, né? Não, o Lula é ex-presidiário e ex-ladrão. Não existe ex-ladrão. Não existe, ele roubou. E ele não é um... E os caras assim... É um descondenado. Ou seja, não existe descondenado. Ele foi condenado, cumpriu parte da pena, e um amiguinho dele achou uma brecha
código teria de, sido? código de endereçamento postal, É. o CEP, porque não devia ter ido para Curitiba e sim para Brasília. Eu não entendo nada de direito, mas acho que o crime que a gente faz independe do local que se fez, tem que pagar por ele, ponto. E foi aonde acharam as provas, né? Da famosa Lava Jato lá, né? Que era um doleiro, né? E todo o dinheiro que os caras devolveram, que foi 6 bilhões, né? Que devolveram, que o Palocci, que era o braço direito da finança do Lula e da Dilma, com depoimentos deles dizendo do modo que o Lula pegava dinheiro. Contou. Mas, Graciela, eu falei ainda hoje sobre isso. A Malu Gaspar escreveu aquele livro com 600 páginas. Tu leu todo. Né? A Organização é o nome. Isso. E a Malu Gaspar é uma jornalista viva, tá aí. E ela tem a data, valores, quem estava na reunião, quem ficaria com o dinheiro e como se faria isso. Ela tem tudo isso no livro, é só pegarem, tá aí, Malu Gaspar, a Organização. 600 e poucas páginas, é só pegar capítulo, tem lá explicado. E, complementando isso, se chama Marcos Vitali, que escreveu O Sócio, o Filho do Sócio. Não, o Sócio do Filho. O Sócio do Filho. Que é o Suassuna e o Bittar, que são os donos do sítio. E nas maracutaias, e conta com data, hora e tudo, e objetivo, a reunião que fizeram na capital do Paraguai para falar sobre um negócio para educação lá, um sistema muito, muito interessante, por sinal, que o filho do Lula era o sócio laranja desses dois caras. Então, aí vinha dinheiro a rodo, né? Como é que é aquela seguro de vida lá? Capitalização Brasil Prev. Brasil Prev. Que é do Banco do Brasil. Um depósito de 1.800.000 e outro de 100 e tantos mil. Está lá em nome do seu Luiz Inácio Lula da Silva. Vindo do Instituto Lula. Tá, mas para um pouquinho. Como é que isso funciona? Isso eram as palestras que ele dava, que nunca ninguém viu. E eu perguntei para muita gente que conhece o meio lá, perguntei se a palestra deu risada. Ou seja, não teve. Não teve. Com relação à votação local, o que tu achou aqui? Foi bem? A votação local, surpresa. Eu achei que os farroupienses fariam bem mais votos que fizeram. Me surpreendeu positivamente o Thiago Brunet. No total fez 12.635, se eu não me engano. E Farroupilha ele fez 8.600. Foi bem o Thiago. Né? É estreante, né? Me surpreendeu negativamente a Fran, que eu esperava mais voto dela, bem mais voto. No geral? No geral, porque ela tem um conhecimento dentro do Estado. O deputado eleito hoje tem 1.200.000, se eu não me engano, como emenda parlamentar. E isso é o que eu critico dos federais, estou criticando aqui, porque os federais ficam 4 anos os deputados federais fazendo campanha usando um dinheiro público através das emendas. Então, assim, tem deputado que se reelegeu de novo, trazendo emenda para todos os hospitais. Sim. E aí o prefeito ou a pessoa do hospital também fica fazendo campanha para eles durante os 4 anos. Sempre fui contra as emendas. E agora tem no Estado também. E a pessoa não se elegeu? A Fran, ex-primeira-dama, fez 23.615 no total, e na cidade em torno de 9.400. Né? A Glória foi muito mal. Fez 12.131 no geral. Precisa de 100 mil. E ficou, a segunda ela ficou na suplência, né? Mas é uma suplência acho que um pouco longe, né? E fez 9.500, que é mais ou menos a votação que ela tem feito ao longo de prefeito, essas coisas, né? O que surpreendeu foi o Turra. O Turra fez 87 mil votos no total do PP, né, para deputado federal. Na sombra do pai, né? O nome ainda, né? Esse aí foi um político diferenciado, né? E continua trabalhando no sistema, lá no setor primário, né? Sim. Continua trabalhando muito bem. Ele é um bem. dos líderes disso aí. A exportação de carnes, ovos e etc. Ele fala com os presidentes do mundo. Esse tem... É ex-ministro da Agricultura também, né? Tem cacife. Muito a Silvana Kovács se reelegeu. Também. O Covatinho também. Aqui no Rio Grande do Sul, o Coronel Zuco foi o campeão, né, com 259 mil votos. O filho do candidato a governador se elegeu também, o Rodrigo. Deputado estadual, né? Para o Estado. Foi o terceiro mais votado, com 85.600, né? Agora, a Luciana Genro, com 111 mil. O Gustavo Vitorino, que é uma surpresa, a primeira vez dele, 113 mil votos praticamente. Cara da imprensa. O mais votado, né? A imprensa sempre faz um grande número de votos.
Silvana Kovács, do PP, fez 82 mil. E veja o que é o Vitorino. A gente fala, na imprensa a gente não pode ter lado, porque sempre foi assim, agora não, agora é escancarado que a Globo está de um lado, os pastores estão de outro e aquela coisa toda. Vitorino da Pampa, né? Da Pampa. E ele teve lado desde o início. Desde o início ele teve lado. Defendeu o Bolsonaro, defendeu a direita, a família, a liberdade, liberdade de tudo. E lutava contra todos e contra qualquer um na bancada. Né? Na bancada. Então, colheu frutos. Como a Luciana Genro colhe ainda, porque ela é contra tudo que aconteceu do outro lado. Sim. Então o pessoal dela... Agora elegeu um deputado estadual, que era vereador, com 20 e poucos anos, não lembro o nome dele, também... Do PSOL, né? Do PSOL. Foi surpresa. Mas é o cara que é o Boulos da vida. O Boulos foi o mais votado em São Paulo. E é parente ainda, Matheus Gomes. É parente? Fez 82.400. Não é da Criúva esse cara. Não é? Não, pelos cabelos não é da Criúva. Mas assim, São Paulo, Boulos não foi o campeão de votos? Sim. Agora, é um bom papo. Né? Eu gostaria que alguém analisasse o currículo do Boulos e fizesse o teste psicológico também nele. Ele mente bem, né? Meu Deus. Mas a escola é boa, né? É invasor de prédios públicos, invasor de tudo que é coisa. A escola é boa. Mas esse pessoal das invasões, eu acho que pegaram 4 anos de vacas magras. Sim. Porque o homem do campo está armado. Eu tenho um primo da minha esposa que tem uma fazenda na divisa do Mato Grosso. E ele estava me contando, ele aqui fazer o convite de casamento, e me contando, diz, olha, 120 tantos hectares foi pego da fazenda para demarcar para terra indígena. Diz ele, conforme vai diminuindo os índios, eles vão aumentando a terra. Digo, meu amigo, um dia tu descobre por quê. Isso são reservas. São reservas territoriais, que há um projeto diferente para isso aí. Então ele disse, é brincadeira, os índios vêm, passam a cerca, roubam gado e a polícia não faz nada. Meu Deus, é uma dificuldade. Até porque aqui em Porto Alegre, tem 2 juízas aqui em Porto Alegre, você faz a audiência de custódia, o malandro já está instruído a dizer que levou um tapa da polícia. Exato. Aí ele é liberado na hora. Na hora. Então, ela era juiz aqui em Caxias. Não sabia de onde, eu só sei que ele está em Porto Alegre. Então chegou num ponto que ficou muito difícil até para a própria polícia. Eu sou contra a polícia chegar aí dando tiro, não precisa isso. Não acho. Eu sou favorável que quem erra pague a conta. É isso aí. Errou, paga pelo erro. Agora não precisa violência. Não precisa. Não precisa. A justiça tarda, mas não falha. Agora, os que fazem as injustiças, isso só é a divina que controla, né? Não, mas é aqui mesmo. Dia ela volta. Acho que sim. Isso eu tenho certeza. Porque o que a gente planta, independente da lua, a gente vai colher, né? Dependendo da lua. É questão de tempo. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Agora vê se vem mais seguida. Ó. Já melhora um pouco o sol. Deu uma aquecidinha na temperatura. Um abraço a todos e um bom mês, porque nós estamos iniciando o mês de outubro. E eu estou muito feliz que nesse mês de outubro conto com mais uma neta, né? Tinha uma só, agora é a segunda. A vizinha está com a segunda neném. O segundo neném e o meu filho, depois de encalhar tanto tempo, que esteve aqui nos estúdios também, agora anuncia que vai ter um filho. Que legal, então aumentou bastante a família. Mas num ano aumentou 2. A produção tá boa. Olha, né? Então eu estou muito feliz. Está administrando bem os netos. O primeiro homem da família vai chegar em março do próximo ano, o primeiro homem neto, né? Até agora as 2 meninas. E a Rafaela eu estou aguardando para que comece também a produção. Porque a gente... É outra etapa, né? É outra etapa. É uma etapa boa, né? Tu joga pra cima, brinca e devolve. E quando o gritaria não tá muito, tu sai, pega o carro e vai embora. Né? Um abraço a todos. É isso aí.